Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Maravilha, todo mundo aqui. Deixa eu ver meu fone, tá tudo bem, né? Boa tarde, meninas. Pessoal, então a aula de hoje, vamos começar citoesqueleto. Todo mundo conseguiu ver a aula gravada de citoesqueleto? Todo mundo sabe do que se trata? Eu vou entrar então primeiro na nossa aula prática. Opa, aqui. Depois a gente vai para as nossas questões. Tranquilo? Então, vamos começar com o citoesqueleto. É o nosso roteiro número 5, é o que a gente faria em aula prática, na nossa, teoricamente, quarta-feira, né? Então, nessa aula prática, a gente iria observar lâminas, onde a gente observa o citoesqueleto, e a gente ia observar a lâmina fresca, com protozoários e células animais vivas. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, mas a gente vai tentar compensar com vídeos na internet, com explicação, para a gente entender o que a gente faria na aula prática. E, no futuro, quem sabe, a gente pode escolher algumas aulas, depois a gente pode até fazer um formulário, escolhendo as aulas práticas mais interessantes, e a gente combina um dia à tarde, a gente vai para o laboratório e faz o que for possível nesse período. Então, nessa semana sobre o citoesqueleto, a nossa prática seria, então, para visualizar essa estrutura. Só para relembrar, o citoesqueleto em si não é uma organela, mas ele pode compor organelas. É uma rede de filamentos que está presente no interior da célula. Como o próprio nome diz, citoesqueleto, vai ser importante para a forma, estrutura, manutenção do formato e da proteção dessas células. Como se a gente fizer um paralelo, a gente pode pensar no nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto tem essa função de dar forma, resistência, estrutura e facilitar movimentos. O nosso esqueleto animal, ele facilita o nosso movimento. A gente consegue andar, movimentar, fazer qualquer movimento, porque a gente une tanto o músculo quanto o osso, né? Eles fazem o trabalho e a gente consegue ter o movimento. Então, esses microfilamentos são responsáveis por manter o formato da célula, a posição das organelas no interior da célula e a realização de transporte de algumas vesículas e partículas no citoplasma, além de movimentos celulares. Se a gente pensar em algumas células que são móveis, né, como será que ela pode se movimentar? Imagina no tamanho de uma célula. Vamos pensar em algum tipo de célula móvel. O que a gente vai ver na aula de hoje é o espermatozoide. É uma célula que tem muito movimento. Inclusive, a gente consegue visualmente, com uma lupa ou um microscópio melhor, a gente consegue visualizar essa célula em movimento. E muitos outros tipos de células que também conseguem promover um movimento por conta do citoesqueleto. Ele é composto por 3 tipos de filamentos: filamentos intermediários, microtúbulos e filamentos de actina. Então, cada um desses filamentos, eles possuem uma estrutura diferente, uma forma diferente, eles vão aparecer em algumas estruturas diferentes da célula, e vai ter uma função também. Depois a gente pode olhar de novo a nossa aula e rever o formato delas e tirar alguma dúvida. Então, existem diversas estruturas celulares formadas por esses filamentos e que participam de inúmeras funções celulares que são específicas e essenciais para a célula. Então, na nossa aula, a gente vai observar algumas estruturas que são compostas por esses filamentos que formam o citoesqueleto, além de observar a movimentação das células promovidas por microtúbulo. O objetivo da nossa prática é observar estruturas celulares formadas por filamentos que compõem os... Pode falar, alguém está com alguma dúvida? Professora, a senhora está gravando a aula? Lucas, ainda bem que você me lembrou. Porque eu não vi o negocinho aqui escrito gravando. Muito obrigada, gente. Quando eu esquecer, alguém, por favor, me lembra, eu esqueci de gravar a aula retrasada. Mas aí eu coloquei o link do YouTube, que vocês lembram que eu transmiti no YouTube, né? Para quem tiver algum problema, poder ver também. Então, acho que a aula passada eu gravei, a retrasada eu esqueci, mas eu coloquei o link. Mas obrigada, Lucas. Valeu. Quando eu esquecer, por favor, me relembrem. Se tiver algum problema também, que às vezes eu coloco para apresentar, mas aí eu coloco uma guia, e aí depois eu entro não nessa guia.
então eu não consigo apresentar. Então sempre me avisem aí se eu estiver fazendo alguma coisa que vocês não estão entendendo. Então, só para recapitular, a gente está lendo o roteiro número 5 sobre citoesqueleto. Nesse roteiro, a gente vai olhar algumas lâminas para observar o citoesqueleto em diferentes tipos celulares. Na nossa prática, a gente ia olhar 3 lâminas. Uma lâmina, um corte histológico de língua de gato, de coelho, gente, desculpa, língua de coelho. Nessa lâmina, a gente tem um corte longitudinal com uma coloração de hematoxilina e eosina, que é a coloração rosa e roxo que a gente costuma ver. A gente também vai observar uma lâmina histológica de traqueia de rato, também um corte transversal, na verdade, um corte diferente, transversal. Então, imagina a traqueia, um tubo oco. Quem lembra da traqueia, para que serve, onde ela está? A traqueia liga, né, a cavidade oral, nasal, com o pulmão. Ela tem todo um epitélio de revestimento especial, porque ela recebe ar da respiração, né? Da respiração e a inspiração e expiração. Então, ela tem um tecido especial para isso. E a gente também vai ver lâmina de epidídimo de rato. É a segunda vez que a gente vê epidídimo. Lembram da aula passada? Então, na nossa prática, a gente ia observar as 3 lâminas e fazer o desenho. Quem tem a apostila impressa, pode ficar à vontade para fazer o desenho, que é legal, que fixa o conhecimento sobre citoesqueleto. Eu busquei cada tipo desse na internet para a gente poder visualizar. Eu vou apresentar aqui. Todo mundo está vendo? Eu joguei aqui no Google, músculo estriado, ainda coloquei lâmina histológica, língua de coelho. E eu consegui encontrar várias imagens muito bonitas. Seria muito legal se a gente estivesse em laboratório, porque vocês poderiam usar o microscópio, ter essa vivência, né, de como fazer a visualização de uma lâmina no microscópio, mas vocês ainda terão a oportunidade. E a gente encontrar alguma coisa muito semelhante com isso. Então, corte tanto longitudinal quanto corte transversal. O que a gente está buscando é um corte, acho que era, deixa eu olhar agora que me deu branco, pera lá. Esse aqui, um longitudinal. A gente olha um longitudinal para a gente conseguir ver o padrão do citoesqueleto. Eu vou colocar várias para ficar bem fácil de ver. Todo mundo percebeu o que é um corte longitudinal e o que é um corte transversal? Então, aqui eu estou pegando o músculo que faz parte da língua. A língua ela é formada de vários músculos em diversos sentidos. Então, para formar o músculo da língua, a gente tem músculos que vão no sentido longitudinal, mas também em outros sentidos, para ela ter toda essa movimentação que ela consegue fazer. Agora, imagina, aqui é um coelho, um roedor, não só o coelho, mas outros animais também que se alimentam de produtos assim muito rígidos, né? O coelho é um roedor, então ele custa, além de ração, pensando em produção, mas na natureza ele rói coisas, né? Então ele come coisas muito duras, ou seja, é um tecido que tem que ter um citoesqueleto adequado, porque senão ele iria toda hora machucar, descamar. Eu trago o exemplo da língua do bovino na aula gravada, né? Então imagina como deve ser esse epitélio e como são toda a estrutura desse tecido para suportar uma alimentação tão dura, tão rígida, né? Se fosse um tecido que não tivesse resistência, a cada alimentação ele ia perder muitas células. Então ele tem uma estrutura para suportar aquela função. Ó, já esse corte aqui, a gente vê tanto fibras longitudinais quanto fibras transversais. Tá vendo que aqui a gente vê um corte na metade, né? Então pensa aí na fibra muscular, que normalmente ela é alongada, aqui a gente consegue ver um corte longitudinal. Mas aqui a gente vê cortes transversais. Então pensa na fibra muscular, pensa lá naquele filé mignon, né? Quando a gente compra uma vez por ano, que tá um absurdo agora, o filé mignon lá, a fibra toda, né? Longitudinal, quando você faz um corte, você consegue ver a fibra na sua longitude. Mas quando você corta no meio, você vê, então, transversalmente. Esses cortes são importantes porque, dependendo da forma que você corta, você visualiza aquele tecido de uma forma ou de outra. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, para vocês entenderem bem. A gente está buscando corte longitudinal, para a gente conseguir ver o citoesqueleto. Deixa eu ver se essa aqui não está legal para ver. Aqui, essa aqui está bem legal.
Então, esse é uma fibra muscular estriada em corte longitudinal. Então, eu estou cortando essa fibra na longitude. Vocês conseguem ver que essa figura está listrada? Tem várias listras? O que é isso aqui? O que é essa estrutura listrada? Será que foi uma falha na coloração? Não. Esse padrão de listra é um padrão esperado para um músculo estriado. Por que a gente chama de músculo estriado? Porque quando a gente corta e cora, a gente vê esse padrão de risquinhos, de listras, de estrias. Deixa eu achar uma outra aqui para a gente observar esse padrão estriado. Esse aqui, eu não sei se vocês, como eu estou apresentando, eu consigo visualizar, mas não está tão claro. Deixa eu achar um outro. Aqui outro. Tá vendo que aqui também tem estrias? Ou listras? Então, isso é um padrão. Isso é por conta da forma da célula. Ela tem uma deposição de proteína que forma essa estrutura. As proteínas, até na aula gravada eu falo um pouco sobre isso, que é a actina e a miosina, e elas são estruturas diferenciadas em quantidade de proteína, e por isso que elas dão esse aspecto estriado. A miosina é um agrupamento de proteína muito mais espesso do que a actina. Então, a actina são os filamentos finos, e a miosina é o filamento grosso. Então, onde tem a sobreposição desses filamentos, a gente tem uma maior quantidade de proteína, consequentemente, maior quantidade de coloração. Então, essa estria é onde a gente cora mais proteína, mais componentes nesse tecido. Então, é muito comum quando você pega um músculo, você vê esse padrão estriado. Deixa eu ver se tem outras imagens assim mais claras. Professora, eu não entendi por que ela é mais escura, ou não tem nada a ver. Tem sim, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui. A fibra muscular, o músculo, ele é formado, tem aqui, deixa eu ver uma que tem aqui, esse aqui é legal. Tá pequeno, deixa eu pegar um outro maior. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem. Aqui, acho que essa imagem está maior, está mais legal. O músculo é uma estrutura super diferente. A gente falou lá no começo da disciplina que a gente tem vários tipos de células, elas são totalmente diferentes entre si. Elas apresentam uma maquinaria semelhante. Todas elas têm núcleo, exceto algumas, né, como a hemácia, por exemplo, mas elas têm muitas organelas em comum, elas têm a membrana citoplasmática e vários outros componentes que são iguais, mas o formato e função é completamente diferente. E a célula muscular é uma delas, é extremamente diferente. Primeiro ponto é que uma célula, ela pode ser chamada também de fibra, ela tem mais de um núcleo. E o núcleo, ele não fica dentro da célula, como a gente costuma ver aquele formato redondinho ou até quadradinho na célula vegetal. O núcleo da célula muscular, ele é externo. Olha aqui um desenho dele. O núcleo fica na periferia da célula. Então, na porção mais externa da célula. E dentro dessa célula tem muito citoesqueleto, muitos filamentos que vão ser importantes para a função daquele órgão, né, o órgão inteiro, o músculo, um sistema todo. Então, qual é a função do músculo estriado? O não estriado também, né, mas a musculatura lisa, mas vamos pensar no estriado que tem esse padrão de estria. É fazer contração. Então, por exemplo, eu consigo movimentar meu braço, né, fazer um bíceps aqui, porque parte dessa musculatura contraiu. Como que isso acontece? Porque as fibras musculares, que são proteínas, elas encurtam. Então, aqui eu estou com o braço relaxado, está esticado o meu músculo. Quando eu faço a contração, essa fibra encurta para poder fazer esse movimento. E esse encurtamento, ele só acontece porque eu consigo ter uma diminuição, um deslizamento de fibras umas sobre as outras. Eu já vou mostrar o deslizamento, mas só aqui nessa imagem que é interessante. Então, aqui uma célula ou fibra muscular, o núcleo na parte da periferia, e dentro do citoplasma, olha, toda essa estrutura que é chamada de miofibrila, que é um aglomerado de filamentos, miosina e actina. Então, a miofibrila, ela tem essa conformação aqui. Cada pequeno filamento é formado de pequenas estruturas chamadas de sarcômero. Aqui. Ai, gente, essa imagem ficou pequena, que essa imagem é maior. Isso aqui é um sarcômero. Um único sarcômero, ele é formado por um conjunto de miosinas, que são essas proteínas rosa, que é um pouco maior, e a quitina. Essas também rosa, mas com algumas bolinhas aqui menores. E elas formam exatamente essa estrutura.
Aqui na parte mais interna, a miosina, e na parte mais externa, a actina. E aqui, tá vendo que tem sobreposição de proteína, tanto a actina quanto a miosina? Quando a gente vê um tecido que tem toda essa aglomeração, e quando a gente faz um corte, cora, essa porção onde tem um adensamento de proteína, tem mais proteína, ela cora mais, porque ela tem mais componentes que se coram. Que nem a gente olhar uma célula corada, qual é a cor mais forte? É o núcleo, porque ele tem muito componente que pode ser corado. É mais denso a coloração. E o nucleolo é mais um exemplo, né? A gente olha o núcleo, mas tem ali uma porção mais escura ainda, porque o nucleolo tem mais densidade de componente, e ele cora mais, e a gente vê esse padrão. Então, a célula muscular, ela tem esse formato todo especial, por conta da sua função, e uma única célula ou fibra, ela tem dentro delas, essas estruturas são chamadas miofibrilas. Um conjunto dessas miofibrilas vão formar uma célula. E uma única célula, ela vai ter que se agrupar com muitas outras células para formar um feixe muscular. Um feixe muscular que vai dar origem a um músculo, quer ver? Tem alguns desenhos aqui, olha só que bacana esse. Então, esse aqui é um músculo, por exemplo, bíceps, tríceps, sei lá, qualquer outro músculo que a gente imaginar. Vou falar do bíceps que tá fácil para vocês verem. Então, o meu bíceps, ele é formado por muitas fibras musculares. Então, ele não é formado por uma única estrutura compacta. Ele é formado por muitos. Se você fizer um corte transversal, você vai ver alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Vários feixes de fibras. Um músculo é formado por esses montes de feixes. Então, esses feixes, eles são formados por fibras musculares. A fibra muscular é uma célula, a gente chama de fibra ou célula muscular, que tem toda aquela característica de ter as células na periferia. Dentro dessa fibra ou célula, a gente tem a miofibrila, que é esse único filamento de aglomerado de proteína, e esse único filamento, ele é formado de actina e miosina. Esse tipo de estrutura é o que a gente sempre vê, para a gente entender didaticamente o que é um sarcômero. Então, o sarcômero é uma unidade básica da célula, no caso da célula muscular, da fibra muscular. Aqui o exemplo do bíceps, né? O bíceps relaxado, o meu sarcômero está relaxado, está esticado. Já no músculo contraído, o meu sarcômero está contraído. Então, as fibras, elas deslizam umas sobre as outras e encurtam esse músculo quando eu consigo fazer a contração muscular. Será que eu gasto energia para fazer isso? Sim. Eu só consigo fazer a contração muscular gastando energia. A gente vai ver que, na verdade, é o relaxamento que gasta energia. Isso é só uma questão do mecanismo fisiológico, mas a quebra da ATP se dá quando eu solto, quando eu faço o desligamento da actina e da miosina, para ela relaxar. Mas de maneira geral, a gente fala que todo o movimento muscular consome energia. Por isso que a gente vai na academia treinar para perder peso, né? Quer ver onde eu parei? Então, ó, tem muitas imagens que a gente pode procurar para facilitar o entendimento. Vou pegar uma maior. Ó, aqui, novamente, a fibra muscular ou a célula, o núcleo sempre do lado de fora da célula. Então, dentro é uma célula totalmente diferente, com grande quantidade de proteína, de citoesqueleto, que forma o citoesqueleto dessa célula. Então, aqui eu consigo ver também os sarcômeros, e o sarcômero, ele tem toda uma denominação de acordo com a sua posição. Então, o sarcômero é sempre a estrutura que fica entre duas linhas Z. Então, aqui nesse aqui a gente consegue linha Z e linha Z, isso define um sarcômero. E quando a gente cora, vai ficar mais escuro onde tem mais proteína. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem legal. Só para vocês verem como é um tecido diferenciado, o retículo endoplasmático, que a gente conhece nas células normais, deixa eu colocar aqui uma célula. Sempre busca em inglês, porque você sempre vai ter muito mais abrangência de resultado, né? Então, aqui uma célula, a gente não está acostumado a ver esse tipo de estrutura. O meu núcleo, o meu retículo endoplasmático rugoso, o meu retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi. Essa é uma estrutura normal, didática, que a gente usa para entender como é que é uma célula. Mas elas apresentam esses componentes, mas não necessariamente é só isso. E aqui, ó, em amarelinho, a gente vai ver hoje, a gente falou sobre isso na aula gravada, né? O centrômero, que engloba aqui os centríolos. Centríolos são essas estruturas que são importantes na divisão celular. Faz parte do citoesqueleto.
Então, aqui o nosso retículo endoplasmático liso, eu quis mostrar isso para mostrar para vocês isso aqui, tá vendo em azul? Isso aqui é o retículo endoplasmático. No caso da célula muscular, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Dependendo da célula, a gente vai ter uma modificação na nomenclatura, porque vai caracterizar aquela célula. Então, a célula muscular, ela é formada de sarcômeros. Então, tudo que a gente for dar de nomenclatura para essa célula está relacionado com isso. Então, em vez de ser retículo endoplasmático, é retículo sarcoplasmático. Então, eu já sei que se trata do retículo endoplasmático do músculo, da fibra muscular. Em vez de eu chamar de citoplasma, eu chamo de sarcoplasma. E ainda, membrana citoplasmática, eu chamo de sarcolema, ou membrana sarcoplasmática. Pode encontrar toda essa nomenclatura. E o mais interessante é que olha como é o retículo endoplasmático, né, o sarcoplasmático. Ele é completamente diferente das outras. Ele envolve a miofibrila. E isso por conta da função. Nesse caso, o retículo sarcoplasmático, além de ter a função de produzir lipídios, ele armazena cálcio. Já lembram que para fazer contração muscular a gente precisa de cálcio? Um problema muito comum pela falta do cálcio é a febre do leite. Quem vai fazer disciplina aí de bovino, produção de leite, as vacas que produzem muito leite, não aquelas que produzem pouquinho, mas aquelas de alto potencial, né, que produzem muitos litros por dia, 80, não sei quantos litros, ela precisa de muito cálcio para colocar no leite, né, para ser transportado para o leite. E aí falta cálcio no organismo. Essa falta de cálcio dá um sinal clínico de que a vaca fica com o músculo flácido, ela não consegue contrair, ela não consegue levantar. Então, a febre do leite é caracterizada por essa apatia e o animal caído. Então, tá o animal caído no chão e o tratamento seria aplicar o cálcio, né, para voltar aos níveis normais, e ela consegue fazer a contração normal. Então, não é só ATP que precisa para fazer contração, precisa de cálcio também. E o cálcio fica armazenado aqui no retículo sarcoplasmático. E a partir de um estímulo é que esse cálcio vai ser jogado dentro do músculo, e aí ele vai estimular a contração muscular. Que estímulo é esse? Um estímulo nervoso. Porque como que eu faço a contração do meu bíceps? Como qualquer animal se movimenta? Ele movimenta quando ele manda uma mensagem, né, do sistema nervoso central, que vai para o periférico, e aí me manda a mensagem para eu poder contrair. Isso é um estímulo elétrico. Então, por comunicação celular, eu vou processar essa mensagem no cérebro, no sistema nervoso central, falando, eu quero fazer uma contração. Isso vai gerar um sinal elétrico por neurônios, vai despolarizar todas as minhas células, até chegar lá no meu músculo. Aqui no meu músculo, esse tecido, essa célula, ela recebe uma descarga elétrica, mas ela recebe uma descarga elétrica num local específico, chama placa motora. Deixa eu ver se acha alguma uma imagem aqui. Vou procurar aqui para vocês, deixa eu pôr aqui. Placa motora, eu não sei como escreve isso em inglês, vou pôr português mesmo. A placa motora é o local onde se insere o neurônio e um músculo, um feixe muscular. Então, aqui, por exemplo, tem o axônio do meu neurônio, aqui a porção final do meu neurônio, e esse local onde o meu neurônio libera neurotransmissor, nesse caso é uma sinapse química, ele libera neurotransmissor lá no meu músculo, e esse sinal, esse neurotransmissor, quando se liga na fibra do músculo, ele vai causar uma reação, uma despolarização desse tecido, e vai fazer com que cálcio entre na miofibrila. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui mais ou menos a gente consegue ver, né? Então aqui o neurotransmissor sendo liberado na sinapse, e esse é o sinal necessário para liberar o cálcio para dentro daquele tecido. Aqui esse tem, olha só que legal. Então, a placa motora, o meu neurônio despolarizando, essa despolarização abre canais de cálcio. O cálcio está lá no meu retículo endoplasmático. E quando esse canal de cálcio abre, por despolarização do neurônio, o que o cálcio vai fazer? Ele vai, por gradiente de concentração, ser transportado, né, ser difundido para dentro da célula muscular, aonde estão as miofibrilas. Lá na miofibrila tem um receptor para o cálcio, e esse vai ser o sinal para fazer o deslizamento. Enquanto não tem cálcio naquele local, as fibras ficam paradas. A partir do momento que o cálcio cai ali, é o sinal para fazer o deslizamento. Cadê? Deixa eu voltar aqui em alguma imagem.
Assim fica muito legal, né? Porque a gente consegue buscar a imagem conforme a gente vai pensando, querendo explicar alguma coisa, e a gente nem tinha pensado em falar sobre isso, né? Deixa eu ver. Eu estou procurando uma imagem que eu tinha mostrado que, só para finalizar esse pensamento aí da contração muscular, essa aqui mesmo. Aqui, então, em azul, nosso retículo sarcoplasmático ou endoplasmático, que é cheio de cálcio. Como que ele mantém o cálcio lá dentro? Através de gasto de energia, por transporte ativo. Lá na nossa aula de 2 ou 3 aulas atrás, a gente falou sobre transporte através da membrana, 2 aulas, né? A gente falou sobre transporte ativo e passivo. Como que a gente consegue diferenciar meios, fazer com que o meio tenha muita coisa em comparação com o outro? Gastando energia. Então, aqui na membrana do sarcoplasma, eu tenho bombas de cálcio. A gente falou de bomba de sódio e potássio bastante na outra aula, né? Mas a gente também tem uma proteína chamada de bomba de cálcio. O que ela faz? Ela transporta o cálcio contra um gradiente de concentração, gastando energia. Ela faz com que o retículo sarcoplasmático fique cheio de cálcio. E aí, quando o músculo recebe um estímulo nervoso, através de um estímulo neuronal, né, libera neurotransmissor na placa motora, o reconhecimento do neurotransmissor ali na placa motora, na sinapse, é o estímulo para a abertura de canais de cálcio. Aqui, aonde? Aqui, olha lá, tá vendo essa porçãozinha amarela? Isso aqui são chamados de túbulo T. É por onde a gente dissipa todo o sinal que foi estabelecido pela despolarização do neurônio. Então, quando o neurônio libera neurotransmissor, se liga no receptor, essa informação ela é distribuída por esse túbulo T. Isso faz com que abra canais de cálcio e o cálcio saia do retículo sarcoplasmático para o músculo. E aí ele se liga no conjunto actina e miosina. Contração. Então, cálcio, actina, miosina e contração muscular. Vou pegar uma imagem. Tem até uma animação com essa lá na nossa aula, né? Então, aqui a gente vê o filamento de actina, e aqui só um pedacinho da miosina. A miosina é formada, olha só essa imagem aqui, a miosina é formada por várias cabecinhas, essa porção que se liga na actina, e forma esse filamento mais grosso. Então, uma molécula de actina é formada por muitas moléculas, uma de miosina é formada por muitas moléculas de miosina. Ela forma essa estrutura aqui que ela se liga à actina. E para ela poder se ligar para elas poderem se ligar e se deslizar, e fazer o encurtamento do sarcômero, eu preciso da presença do cálcio. O cálcio se liga aqui na estrutura e libera um sítio de ligação. Então, enquanto isso, elas estão só pertinho ali. Quando o cálcio aparece ali na jogada, ele permite a ligação e o deslizamento. Então, o cálcio chega, permite a ligação e a deslizamento. Depois a gente pode procurar alguma animação. Certo? Então, por isso que tem esse padrão, voltando, né? Por isso que tem esse padrão estriado, porque a gente tem essa estrutura de sarcômero responsável pela contração. E isso a gente conseguiria ver numa lâmina de microscopia óptica, normal. Então, a coloração é o padrão. Respondido? Não lembro quem perguntou. Bom, a nossa próxima, então, lâmina é a traqueia de rato. Nesse caso é um corte transversal, não é mais um corte longitudinal. Eu fiz a mesma coisa, joguei aqui, procurei exatamente cílios, lâmina histológica de traqueia de rato. Aqui a gente está vendo um corte longitudinal, né? Aqui a gente precisa de um corte transversal. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Então, como eu falei, a traqueia é aquele tubo que faz a conexão entre o sistema respiratório, né, nariz, mas também tem relação com a garganta, com a boca, com o pulmão. Ele vai ser responsável pelo transporte de gases, né, para a entrada e a saída do ar. O que tem no ar? Muita sujeira, né? Muito pó, muito fungo, bactéria, vírus. Então, esse tecido que está aqui dentro da traqueia é um tecido especial, porque se a gente levasse para o pulmão toda a contaminação que a gente inspira, a gente ia ficar doente toda semana. Então, a gente tem lá na nossa traqueia animal um tecido especial que consegue grudar, consegue limpar, fazer uma filtragem desse ar. Então, aqui, só para vocês entenderem, então, a gente usa um corte aqui, um corte transversal, para ficar mais fácil para a gente buscar. Então, lá na nossa lâmina, a gente ia buscar, a gente ia olhar, a olho nu, a gente ia conseguir ver um disco, né, que é uma traqueia cortada transversalmente. Então, a gente conseguiria ver um disco que ia buscar dentro da luz do órgão
o tecido, o epitélio adequado, né, o epitélio ciliado. Então, aqui a gente consegue ver um epitélio com um cílio. Aqui em cima a gente consegue ver essa estrutura que são os cílios da célula. É uma célula cilíndrica, olha lá, ela é alta e o núcleo fica lá embaixo. É na porção basal, que a gente falou semana passada. Essa é a porção basal, essa aqui é a porção apical, voltada para a luz do órgão. E nessa porção tem cílio. E ainda, nesse tecido, a gente tem uns tipos celulares especiais, olha um aqui, são células caliciformes, células produtoras de muco. Então, essa azulzinha aqui, corada em azul claro, porque o muco ele cora em azul, a gente vê uma célula caliciforme. Tem muitas, olha só, essa aqui tem muitas. Só que ela não corou azul, é uma coloração diferente, ela ficou transparente. Então, todas essas células transparentes, né, meio arredondadas, são células no formato de cálice, né, caliciforme, que produzem muco. Esse muco, ele vai ficar aqui na superfície desse tecido, e ele vai ser responsável por filtrar, por limpar todo esse ar que a gente inspira, né? E o que acontece com esse muco? O que será que acontece com ele? Ele fica ali, essa sujeira fica ali. Acabei de dar uma dica, hein? Dei um spoiler. O que a gente faz com esse muco? Sem querer, eu dei um spoiler. Acabei de dar outro. O que a gente faz? A gente deglute. Então, olha, eu estou aqui falando e estou sentindo nessa secreção. E o que eu faço com essa secreção? Eu vou fazer deglutição, eu vou engolir isso aí. Isso aí vai para o nosso sistema digestório, vai para o estômago. E no estômago eu tenho um pH super baixo, cheio de ácido, que vai destruir todos esses micro-organismos. A não ser que seja um agente patogênico, isso pode causar doença no animal, na gente. Se não, isso vai ser destruído e acabou, vai virar até nutriente para a gente. E eu acho que eu tinha achado uma animação que mostrava o muco. Perdi. Bom, depois a gente volta para não ficar muito cansativo. Mas então aqui em cima desse cílio a gente tem muco, uma camada de muco produzido pelo próprio tecido e que ele é renovado continuamente. Além disso, essa célula, olha essa imagem que bonita. Isso aqui é uma microscopia eletrônica, né? Não é foto de microscopia óptica, a gente consegue ver vários detalhes, né? Aqui está corado de roxo, né? A nossa célula produtora de muco, essa célula caliciforme. Então, cada coloração vai dar uma cor diferente, você tem que saber a estrutura para você não se confundir. Então, se numa coloração o muco fica branco, né? Que nem aqui, muco, por conta das lavagens, né? A gente usa vários componentes que acabam retirando esse material daqui. Quando você faz a coloração, ele só tem a forma, né? Não tem mais muco nenhum. Já essa técnica de coloração que eu perdi, cadê? Tava tão bonita, perdi. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Aqui. O muco tá todo aqui, não se perdeu, e ainda corou em roxo, a gente consegue ver. E olha aqui o que a gente quer ver hoje, né, o que a gente veria na nossa prática, os cílios. Lembrando que a gente viu uma estrutura na aula passada, a gente viu isso na especialização de membrana, só que é uma estrutura diferente. O cílio tem uma função de fazer movimentação. A especialização de membrana não movimenta. Ela é um prolongamento, ela está mais para uma velocidade do que para o cílio. A especialização de membrana, ela tem uma função semelhante à velocidade. Ela é um prolongamento de membrana, recheado com alguma coisa, de filamentos de actina. Na aula gravada a gente fala sobre isso. Para ter aquele formato, porque se não tivesse nada, a membrana ia voltar para a posição. Lembrando que a membrana plasmática é um componente fluido, né? Não é uma estrutura rígida. É uma membrana extremamente fluida, com movimento e que muda. Gente, vou colocar meu carregador na tomada, 1 minuto. Vou fazer uma movimentação abdominal ali para conseguir. Eu esqueci, achei que tinha colocado. Então, essa estrutura aqui, o cílio é diferente da microvelocidade, diferente do estereocílio que a gente viu semana passada. Então, ela tem uma função de movimentação. O cílio, nessa estrutura de traqueia, é importante para movimentar o muco. Porque o muco que é constantemente produzido e está constantemente filtrando as sujidades, ele precisa ser eliminado. Então, esse cílio vai fazer a movimentação do muco
e esse muco vai para onde? Para fora do organismo, que foi o que eu acabei de fazer. Então, quando eu dou uma limpadinha na traqueia, o que eu estou fazendo? Tirando esse excesso de muco e deglutindo. Numa situação normal, quando o animal está bem, quando a gente está bem, os animais, eles estão bem de saúde, a quantidade de muco é normal, você nem percebe. Então, você está deglutindo ali um pouco de muco e você não percebe. Quando a gente está doente, os animais estão doentes, dependendo do caso, né, a gente pode ter algum sinal inflamatório nas vias aéreas superiores, aí a quantidade de muco é muito grande. Aí sim a gente consegue perceber aquela grande quantidade de muco que muitas vezes a gente acaba jogando para fora, né? E os animais também, dependendo da posição, dependendo do animal, a gente vê aquele grande quantidade de muco saindo e não sendo deglutido pelo excesso mesmo. Já esse muco vai ser uma união, né, do muco produzido pelas células caliciformes mais células de defesa, por isso que ele tem aquela coloração amarelada, esbranquiçada, esverdeada. Então a cor do muco também é um indicativo do grau da doença. O muco normal é transparente. Um muco normal que não tem, no animal que está sadio, ele é transparente. Então a gente iria observar essa estrutura aqui, esse cílio, que é responsável pela movimentação. A gente tem outras estruturas que também têm cílio, como, por exemplo, alguns epitélios do sistema urinário e reprodutivo, pela mesma função, produz muco e tira ali aqueles componentes que estão ali, ou fazem movimentação. Eu acho que o nosso exemplo é sobre o reprodutor, né? Deixa eu olhar aqui. Aqui, isso. Só para a gente relembrar, então, os locais onde tem célula ciliada, olha essa foto que linda, microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente consegue observar a estrutura com essa técnica de microscopia. E essa coloração é porque você usa um programa específico, né, de computador para poder fazer a coloração, para visualizar bem. Então, a gente pode ter esse tipo de tecido ciliado tanto no sistema respiratório, mas também no urinário e reprodutor. No caso do sistema reprodutor, esse cílio, essa célula ciliada, ela vai ser importante para movimentar o óvulo pela trompa até chegar aqui no corpo do útero. Então, essa movimentação quem faz são os cílios, o tecido ciliado. Ele movimenta o muco, o líquido que está ali, e vai movimentando todo aquele componente que está em cima dele. Essa é a diferença da movimentação do cílio para um flagelo. O cílio, ele vai sempre movimentar aquilo que está acima dele, o líquido, o muco, o que está por fora da célula, porque normalmente ele aparece em células fixas. Então, ele não vai movimentar a célula, ele vai movimentar as coisas que passam por ele. Já o flagelo, que é o outro exemplo que a gente vai ver na lâmina, é uma estrutura que movimenta a célula. A gente pode ter também célula móvel com cílio, como, por exemplo, alguns protozoários, a gente também vai ver. Vamos voltar lá na nossa apostila. Então, isso seria o que a gente veria na nossa segunda lâmina. Então, numa traqueia de rato, a gente poderia ver esses cílios, então. A nossa terceira lâmina é o epidídimo de rato. Então, quem quiser fazer o desenho, enumerando as estruturas para fixar bem. A terceira lâmina, a gente vai buscar flagelo do espermatozoide. Eu também já coloquei aqui. Esse caso é um corte também transversal. Lembra do epidídimo? O epidídimo é a estrutura responsável pela formação do espermatozoide. Está lá no testículo dos machos. Então, aqui tá pequeno, aqui tá maior, né? Então, aqui o testículo, ele é formado por diversas estruturas, não está focando, né? Deixa eu ver se isso aqui tá melhor. Isso, o testículo, o órgão reprodutor do macho, ele é formado por várias estruturas, e o epidídimo é uma delas, onde tem a maturação dos espermatozoides. E ele, apesar de ter esse formato aqui, nesse desenho, né, único, ele é formado por uma rede de vasos, né, de ductos. Aqui em azul, o epidídimo. É uma rede de ductos. E quando a gente pega essa estrutura e corta transversalmente, é como se a gente fizesse um corte num novelo de lã. Então, ele está cheio de ductos aqui. Se a gente cortar um novelo de lã, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido aqui, né? Deixa eu ver se tem um menor aumento.
que é um aumento menor, então vários ductos, né, cortado, então a gente vê tudo pela metade. Então a gente vai aproximar, a gente veria também no nosso laboratório, olha só, alguma coisa nesse sentido, olha só quantos ductos, foram todos cortados transversalmente. Então a gente vai aproximar, e isso aqui a gente viu na aula passada, a gente usou essa mesma lâmina na aula passada, só que para ver outra estrutura, os estereocílios, que são prolongamentos que absorvem os nutrientes que sobram aqui nesse ducto. Só que isso aqui não tem nada a ver com cílio nem com flagelo, isso aqui é um prolongamento da membrana parecido mais com uma velocidade. O que a gente busca hoje são os espermatozoides. Então, todas essas estruturas aqui dentro, ó, um aglomerado de espermatozoide em maturação. Aqui outro corte, olha só, esse aqui tá bem legal. Tudo isso corado num vermelho, num magenta, aqui num grená, sei lá que cor que é essa aqui, mais escuro, é o núcleo da célula. Então, olha só, aqui um pouquinho um aumento maior, a gente consegue ver aqui muitos espermatozoides dentro do epidídimo. E aqui uma foto do espermatozoide. A região do núcleo e a região da cauda. A cauda é formada por um flagelo. Olha só. Aqui uma foto. Dá pra gente ver bem. Tanto a cabeça do espermatozoide e a cauda. A cauda é formada por um citoesqueleto, que é o flagelo, e dentro dele tem um tipo de citoesqueleto, que é o microtúbulo. Aqui eu encontrei esse vídeo bem legal que mostra aqui a mobilidade dos espermatozoides. Inclusive, isso é uma análise que se faz, é um score que se dá quando se pensa em reprodução. Toda reprodução assistida, né, humana ou animal, eles utilizam as células, mas para usar esse material eles fazem uma avaliação. E uma das avaliações é a motilidade. Isso porque pode, por algum motivo, essas células não terem essa motilidade, e isso pode influenciar na taxa de fecundidade. Então, por exemplo, em animais que possuem muitas características positivas, né, e as pessoas compram, né, esse sêmen para poder melhorar o seu rebanho, a primeira coisa que se faz são testes, né, do espermatozoide para ver a viabilidade. E a motilidade é uma delas. Não só isso, mas outras, né, características, mas o formato da cauda, o formato da cabeça, o tamanho, outras coisas também. Para que a gente consegue ver. Quanto mais tempo ele fica ali no microscópio, ele vai perdendo a motilidade, né? Porque ele vai aquecendo o ambiente, ele vai morrendo. E depois que ele gasta também aquela energia, imagina, né? O espermatozoide é uma célula muito simples. Ele tem pouco, pouca organela, inclusive, quando ele fica maduro, ele perde grande parte das organelas, porque ele tem uma função específica, né? Ele tem que carregar o material genético e ter muita energia para poder chegar no óvulo. Óvulo, ovócito, dependendo, né? E, então, o resto das organelas que não tem necessidade, ele perde na maturação. Então, e tudo isso vai ficar onde? Lá no epidídimo. Esse resto de organela, ele vai ser digerido, vai ser reabsorvido, tudo lá no epidídimo. E aqui, nessas células, a gente só vai ter o que importa. Mitocôndria, para produzir energia para a movimentação, e o material genético. A mobilidade. Certo? Então, essa estrutura a gente veria na lâmina para ver o flagelo, que é uma estrutura formada por microtúbulos. Na nossa aula, a gente tem ainda uma segunda etapa, uma segunda e, quando é possível, uma terceira etapa, onde a gente observa protozoários vivos. Para isso, normalmente a gente pega uma água, assim, de alguma poça, de algum lago ali perto, e deixa ela ali cultivar, multiplicar bastante, e aí a gente observa parte dessa água cultivada, né, para observar os protozoários. Eu encontrei aqui uma pequena aula sobre isso, e ainda que a pessoa mostra realmente, né, a água dos lagos, né, que tem muito material orgânico e muita vida. Então, aqui, microscopia, óptica normal, o citoplasma, a membrana, olha só, os micro-organismos. Todos eles são protozoários. São células eucarióticas unicelulares.
A ameba, ou amoeba. E olha, ela consegue se movimentar. Como ela faz isso? Através do citoesqueleto. Ela vai lançando pseudópodes, que são prolongamentos da membrana citoplasmática, mas ela é um prolongamento que tem citoesqueleto, então ela tem essa capacidade de movimentar, essa força, né? Porque ela tem uma estrutura interna rígida. Olha lá o pseudópode. E ó, isso aqui ó, são pseudópodes, mas tem também protozoários que têm cílios. Nesse caso fica muito parecido com o cílio, né? Ó, esse aqui é um protozoário ciliado. Aqui tá meio longe, a gente não consegue ver, mas ele tem toda na sua volta, e tem um flagelo também, né? Olha lá um flagelo. Aqui o flagelo dele, que lindo. E a gente consegue ver isso em aula, porque a gente cultiva, né, essa água com algumas plantas, algumas coisas, a gente consegue ver bem. Inclusive dá para ver bem o cílio. Olha o paramécio. Esses já são ciliados, ó. Conseguem ver os cílios aqui? Opa! Ó, esse aqui dá para ver bem. Ah, ele deu uma aumentada. Tanto o cílio quanto o flagelo, ele é formado por microtúbulos. Tranquilo? Então, a gente veria isso também na nossa prática. A gente poderia ver esses protozoários ciliados para ver essa estrutura. Para fazer isso, a gente ia pegar esse líquido cultivado, né, colocar um pouquinho de algodão. O algodão é para prender esse micro-organismo ali naquele espaço. Se você colocar só uma gota e uma lâmina lá por cima, você vai acabar deixando esse micro-organismo muito solto, e ele é rápido, você não vai conseguir ver. Então, normalmente a gente coloca um pouquinho de algodão, a água com o protozoário desse cultivo, né, de algum vegetal que a gente coloca planta aquática, alface, algumas coisas assim, porque eles proliferam muito. E deixa alguns dias, né, para multiplicar, e a gente joga em cima desse algodão, um pouquinho, uma fibra bem fininha, e ele fica preso, então, entre as fibras de algodão, e a gente consegue visualizar bem. Começa sempre do menor para o maior, e no aumento de 40 vezes a gente consegue observar, inclusive, os cílios. E o último, a gente faria a observação de um espermatozoide, quando a gente consegue amostras, né, de sêmen, e a gente iria ver, então, a movimentação numa lâmina fresca, num preparo fresco. A gente colocaria esse espermatozoide numa solução fisiológica, 0,9, que é a mesma concentração da célula, ou seja, a gente não ia provocar nenhuma alteração osmótica. Se a gente colocasse essa célula no ambiente hipo ou hiperosmótico, que a gente viu há 2 aulas, a gente ia promover alterações osmóticas, ela ia perder a sua função. Então, mantém na mesma osmolaridade e a célula se mantém íntegra por um tempo. Então, a gente com certeza ia ver o espermatozoide ali naquela luz forte, né, por alguns minutos, enquanto esse ele movimentar, e depois com o tempo ele perde a mobilidade. E assim a gente faria, então, finalizaria a nossa aula. E eu ia pedir um relatório de aula prática, mas como vocês já estão fazendo as ATPs, então a gente já consegue contemplar isso pelas ATPs. A nossa ATP, então, já tem menos, né? Ó, tem 9 questões. Tinha 12, 13, 15, antigamente até 20, né? Agora já tem 9. Então, qual a função do citoesqueleto? A gente pode voltar lá para a nossa aula, para a gente ver a função bem completa. Ela tem a função de controlar a posição da organela, transportar a vesícula, dividir cromossomos e fazer a divisão celular das células. Aqui são os 3 tipos de filamentos que a gente tem: microfilamento, ou filamento de actina, filamento intermediário e microtúbulo. Eles têm esse formato. Se te explique quais são os tipos de citoesqueleto. Então, eu já dei uma adiantadinha, né? Nós temos 3 tipos de citoesqueleto.
Eles podem estar presentes tanto em células não móveis, quanto em células móveis. Porque o citoesqueleto, além de movimentar a célula em si, ele pode movimentar e dar estrutura para uma célula que está fixa, né? Então, o citoesqueleto está presente nos dois tipos celulares. Então, nós temos os intermediários. O intermediário tem essa característica mais alongada. Deixa eu ver aqui. Ele tem esse formato de uma corda enrolada. Então, é uma proteína, um filamento proteico que trança, que forma umas tranças entre si. Parece uma corda trançada. Pensa aí numa corda que a gente usa, né, para algum trabalho. As cordas normalmente não são filamentos trançados. Isso para dar resistência. Então, esse formato, essa posição trançada, dá grande resistência para essa estrutura. Então, onde a gente vai encontrar esse filamento? Sempre em estruturas de resistência. A gente viu na aula passada a especialização de membrana, né? Algumas especializações de membrana. Então, eu tinha até mostrado isso aqui, essa estrutura que a gente tinha visto, né? Os desmossomos. Eles são formados por filamentos intermediários, porque é um filamento muito resistente e vai estar presente naqueles locais onde sofre muita tração. Língua, pele, músculo, esôfago. No local onde sofre tração, a gente tem essa estrutura para dar resistência, para dar firmeza. Ele é formado, então, dessa forma, né, desse filamento enrolado, isso dá grande estrutura, grande firmeza para o filamento. Já o microtúbulo, ele é diferente. Ele é formado por moléculas de proteína, alfa e beta tubulina, que se aglomeram num microtúbulo, que é redondo, né? Só que é oco. Então, tubo, oco e rígido. E ele tem esse formato longo, né? Só que ele tem uma característica interessante. Ele pode aumentar ou diminuir. Como ele faz isso? Associando moléculas de tubulina ou dissociando. Então, pode ligar ou desligar, dependendo da necessidade. Então, por exemplo, quando a célula faz movimentação, a tal da protrusão, então, olha só, tinha pensado em outro exemplo, cadê? Não tem aqui, mas a movimentação das células, ela se dá por associação dessas proteínas. E também quando ela não precisa, quando ela vai diminuir o tamanho, ela faz uma dissociação, ela solta, ela desliga essas proteínas e aquele filamento que era longo começa a ficar pequenininho. Aqui uma foto de microscopia eletrônica, de um microtúbulo, e aqui um corte transversal. A gente consegue ver aqui o formato desse microtúbulo. O microtúbulo, como eu falei, está presente na célula ciliada, então cílio, e no flagelo. Então, ele tem aqui uma porção onde ele se insere, chamado de corpo basal. Isso vai dar estrutura, né? Vai dar firmeza. Então, a partir do corpo basal, a gente tem a inserção de microtúbulo, e ele vai preencher um cílio e vai movimentar, porque o microtúbulo é uma estrutura proteica que desliza entre si, e ele faz esse deslizamento e promove movimentação. Eu acho que até falou sobre isso aqui em algum lugar. Ele faz essa movimentação por deslizamento e promove a movimentação da estrutura. Aqui. Então, aqui o microtúbulo, ele consegue movimentar porque ele desliza um sobre o outro. E o microtúbulo também está presente lá no flagelo, olha lá. A gente viu a célula do espermatozoide movimentando. Dentro desse flagelo, a gente tem um microtúbulo longo, que faz também deslizamento para poder mover essa célula. Outra função também é a formação do centrosomo, a partir do centríolo, na divisão celular. Então, para fazer a divisão celular, as células primeiro se multiplicam, cresce e dobra tudo, a gente vai ver isso mais para frente. E depois que ela cresce e dobra, ela tem que se dividir. Para ela fazer isso de uma forma correta, adequada, dividindo 50-50, o que ela faz? Ela coloca aqui um centríolo com um centrosomo ligado ao outro, com as fibras de microtúbulo. E ela vai deslizando todos os componentes ali, meio a meio. E no final, a gente vai ter um estrangulamento também, mediado por um outro filamento, a gente vai ver já já. Então, um estrangulamento e separação de duas células filhas idênticas. Isso só é possível porque as células têm esse mecanismo aí de dividir e movimentar as organelas de um lado para o outro e fechar. A própria posição das células, né? Cadê aquela imagem da célula típica? Aqui. Essa posição, esse formato típico das células, né? Que é núcleo,
retículo endoplasmático, rugoso, líquido, liso, desculpa, o complexo de Golgi. Essa posição, ela se dá por conta do citoesqueleto. Quem coloca essa organela nesse local, quem mantém, é o citoesqueleto. Então, olha que a vilosidade ou o cílio, sei lá, bom, tanto faz, né, que a gente, tanto a velocidade quanto o cílio, ele é preenchido por um tipo de filamento do citoesqueleto. Aqui na nossa pergunta, mais um tipo, né, de citoesqueleto, o último tipo, que é o filamento de actina, ou microfilamento. Ele é formado por moléculas de actina. Cada esfera dessa estrutura arredondada, aqui corada em várias cores, né, é uma molécula de actina. Então, o filamento de actina é formado por muitas moléculas de actina, várias moléculas unidas, porque elas têm afinidade para se ligar. E ela funciona da mesma forma, ela pode aumentar ou diminuir. Como? Porque ela pode se ligar ou desligar. Então, existe essa possibilidade de ligamento ou desligamento. É uma foto de microscopia eletrônica, onde a gente consegue ver o formato. Então, são várias esferas pequenininhas que se aglomeram, formando uma estrutura longa. Aonde que a gente tem esse tipo de estrutura? Preenchendo microvilosidade, preenchendo protusões de célula, fazendo parte de feixes contráteis. Toda célula que faz contração, por exemplo, a musculatura lisa, ela apresenta esse tipo de feixe contrátil. A gente não falou muito ainda de musculatura lisa, né? Mas a gente tem musculatura lisa em alguns tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, estômago, intestino, útero, tudo isso contrai, mas é diferente, não é igual ao padrão estriado do músculo e coração, porque a formação dessas fibras contráteis, elas estão numa disposição diferente. Se lá no músculo estriado eu tenho sarcômero, e quando eu coro eu vejo estrias, lá na minha musculatura lisa não tem esse padrão, não tem o padrão estriado, eu tenho células dessa forma aqui, com uma distribuição de proteínas contráteis mais irregulares. Então a contração, ela não é que nem o músculo, né, que é uma contração que relaxa e contrai. Eu tenho uma contração mais difusa. Então, por exemplo, quando eu passo mal e vomito, por exemplo, como eu consigo fazer isso? Porque tem uma grande contração do meu estômago, claro que é ajudado também pelos músculos externos, né, do abdômen, tudo, isso mediado por sistema nervoso central. Então, tem que acontecer algumas coisas para o sistema nervoso central estimular todo esse movimento de vômito, né? Mas uma das coisas é contrair o estômago. Então, contrai o estômago, essas células contraem e jogam todo o conteúdo para fora. Mas não precisa ser tanto assim, um problema tão drástico, né? Durante a digestão, eu tenho movimentação, eu tenho toda a movimentação do conteúdo estomacal para ele ir para o seu destino, né? Para o intestino delgado, eu preciso contrair, eu preciso movimentar. Então, tudo isso é feito por essas fibras contráteis de musculatura lisa, então. Intestino é a mesma coisa, eu também tenho fibras contráteis, útero também é a mesma coisa, então, só que é diferente, é outro padrão. As protusões celulares, quando as células têm que protruir, quando elas têm que mandar filamentos, assim, elas são mediadas pela filamento de actina. E na divisão celular, quando a gente divide, a gente precisa dividir a célula por estrangulamento. Toda célula faz isso? Não, só animal, né? A vegetal não faz isso. A divisão celular da vegetal é diferente. A gente vai falar bastante ainda sobre isso. Por que eu não consigo ver isso ou acontecer isso na célula vegetal? Porque eu tenho a parede vegetal, né? A parede celular, que é rígida. Então, eu não consigo ter esse estrangulamento, essa diminuição do espaço. Então, vai ser diferente, vai ser de dentro para fora. Na célula animal é de fora para dentro, então é centrípeta, e a vegetal é centrífuga, de dentro para fora. A gente vai ver ainda mais para frente. Todas essas funções são realizadas, então, pelos filamentos de actina. Então, a gente conseguiu ver os tipos de citoesqueleto. Aqui uma questão para vocês exercitarem, né, a memorização, sei lá, muitas coisas ali para aprendizado, né? Então, quando você desenha, você fixa, né, como é formada aquela estrutura. Então, por exemplo, o que a gente acabou de ver, o filamento de actina é formado por várias moléculas de actina. Você vai fazer o desenho aí de várias pequenas moléculas, isso vai dar a ideia da estrutura. O que é o cílio, o que é o flagelo?
Então, a gente falou dessas estruturas de movimentação. Tanto o cílio quanto o flagelo são formados pelos microtúbulos. O cílio, ele está presente na célula ciliada, então são prolongamentos da membrana citoplasmática com movimento. E o flagelo, normalmente tem um único flagelo nas células flageladas, formados por microtúbulos, e são responsáveis pela movimentação daquela célula. Aqui uma célula hipotética contendo tanto cílios, microvelocidades, flagelo, contém todo o componente do citoesqueleto. Então aqui tem os dois, a gente consegue ver uma célula ciliada, mas são formados aí por microtúbulos, e o flagelo é um único filamento longo. Pode estar presente na célula eucariótica e procariótica, então tem bactérias que são ciliadas ou que apresentam flagelo. Não sei se eu coloco foto aqui de alguma. Aqui. Ó, o meu muco. Aqui a aula é prática, né? A gente fala sobre muco, produz muco. Então, aqui uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Ambas têm flagelo. Essa aqui é uma célula hipotética, né? Contendo o flagelo. Aqui eu não sei se tem algum exemplo de cílio. Não estou conseguindo enxergar, acho que não. Essas estruturas que parecem cílio são estruturas de fixação da bactéria. Fímbria e outros nomes são estruturas proteicas que a bactéria usa para se ligar no hospedeiro. A bactéria ela pode ser extracelular ou intracelular, mas de qualquer forma, para ela conseguir proliferar e multiplicar e usar o nutriente daquele tecido, ela precisa se ligar no hospedeiro. Onde ela liga? Depende da bactéria, porque a bactéria ela é também espécie específica e tecido específico. Então tem bactérias que se ligam no trato respiratório, no estômago, no intestino, na pele, mucosa, então cada bactéria se liga num local, isso tem uma especificidade. Então eu estou o meu hospedeiro aqui e a bactéria, essa fibra, essa proteína, ela vai utilizar para se ligar ao tecido do hospedeiro. Quando ela se liga, ela tem, então, um local seguro, né, onde ela consegue multiplicar e consumir aquele tecido do nutrientes, tecido, dependendo do tipo de bactéria, daquele hospedeiro. Mas algumas são móveis, então elas se movimentam no líquido. Imagina, não sei, dentro da luz intestinal, tem muitas bactérias fixas e muitas que são móveis. Na água, toda a água de um rio, por exemplo, ela tem muitos micro-organismos, tem bactérias, fungos, vírus, protozoários, então muitos deles têm flagelo e permite a movimentação dessa estrutura. Então está presente sim nos dois tipos celulares. Qual a importância para a célula vegetal? Ficou mais ou menos igual aqui a primeira pergunta, né? Qual a função, né? Importante para formato, para resistência, para divisão celular, para defesa. Não tem muita importância para a célula animal. Aqui a pergunta sobre o centrosomo. A gente falou, acho que já umas 2 vezes sobre ele. Vamos dar só uma olhadinha aqui. Então, o centrosomo é a estrutura que fica em volta do centríolo. É formado pelo seu centríolo e uma matriz proteica onde se insere microtúbulo. Então, a célula, essa estrutura vai aparecer durante a divisão celular. Numa condição normal, essa estrutura não se forma, só se forma quando a célula vai se dividir. O seu centríolo, sim, está sempre presente, mas durante a divisão celular ele expressa a sua função. Então, ele vai se multiplicar durante a divisão celular, formar essa matriz em volta dele, que é o centrosomo, e aqui ele tem sítios de ligação, de fixação dos microtúbulos. Esses microtúbulos eles vão aumentar de tamanho por deposição de proteínas e vão direcionar as organelas para a divisão celular acontecer corretamente. Ela vai formar o fuso mitótico, que a gente fala bastante lá na divisão dos cromossomos das cromátides irmãs. A gente vai falar ainda bastante sobre isso mais para frente. Função, como ocorre a contração muscular, a gente falou bastante no começo da aula. Então, acontece por conta da presença de filamentos de actina. Aqui no final da aula, né, eu tinha
colocado aqui um pouquinho sobre os filamentos de actina. E aqui explico um pouco sobre a contração muscular, que foi o que a gente falou lá no começo da aula. Ó, essa imagem aqui dá para a gente ver bem os núcleos, né? Então, uma fibra muscular, ou célula muscular, ela é formada por vários núcleos. É a única célula multinucleada. Então, a gente tem aqui vários núcleos. São aglomerados de célula para formar uma única fibra celular, também chamada de célula. E, por fim, como ocorre a migração celular. Ó, tinha essa parte aqui na aula, eu nem lembrava. Essa foto aqui de microscopia eletrônica. Então, a gente consegue ver as faixas mais escuras, onde tem mais proteína. Antes de responder a última questão, só relembrando isso aqui. Então, quando a gente olha lá na foto de microscopia óptica e vê esse padrão de listras ou estrias, é porque a gente está vendo uma coloração mais intensa nessa porção onde tem mais proteína. Então, aqui a gente tem a miosina, nessa porção mais cinza. Aqui nessa porção esbranquiçada é a actina, e nessa porção quase preta aqui é a sobreposição da actina com a miosina. E aqui a gente vê um sarcômero. Cada pequena estrutura dessa, cada quadradinho desse aqui é um sarcômero. E ele vai permitir, então, o deslizamento para fazer a contração muscular. Então, o sarcômero é a unidade contrátil de uma miofibrila. Aqui está delimitado o sarcômero. Aqui nessa aula tinha esse slide aqui, eu acabei esquecendo de baixar. Aqui o músculo relaxado e aqui o músculo contraído. Então, há um deslizamento dessas fibras e encurtamento do órgão, do tecido. Quando eu estou relaxado, o músculo está, as fibras estão esticadas, e quando eu contraio, elas estão deslizando umas sobre as outras. Aqui a animação. Aqui a gente vê uma única cabeça da miosina, lembrando que a miosina é formada por um aglomerado dessas estruturas, e aqui o filamento de actina. O filamento de actina, como a gente viu, são essas estruturas aqui redondas em laranja, amarelo, né? Então, as esferas laranja é que fazem parte do filamento de actina. Só que nessa estrutura a gente tem ainda algumas outras moléculas que vão impedir a ligação da miosina com a actina. E ela só permite a ligação quando tem uma molécula de cálcio, aqui representada pelo amarelinho. Ó. Quando o amarelinho é liberado lá no sarcoplasma, ele libera o sítio de ligação, e aí sim a gente tem ligação e deslizamento. Deixa eu mostrar só aqui o sarcômero. Não, aqui. Aqui a miosina também, um desenho esquemático, então ela não tem uma única cabeça, né? Ela tem várias cabeças, que é o que se liga na actina. Aqui a gente sempre mostra uma que é para ficar mais didático, né? Então, olha só, cada bolinha dessa verde é uma cabeça que faz parte da molécula grande de miosina. Então, cada uma delas vai se ligar na actina e para fazer esse deslizamento. Então, não é uma única molécula, né? São várias que formam uma molécula grande de miosina. Certo? Tranquilo? Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Essa aula deu para a gente ver bastante, né? As estruturas, as lâminas, e é muito fácil a gente buscar na internet, né? Então, com uma foto, né, um equipamento melhor, dá para a gente ver todas as estruturas, e no contexto da aula dá para a gente visualizar tudo. Inclusive aqui dá para a gente ver, né, diferenças, né? A mesma célula em vários tipos de lâmina. Então aqui o mesmo tipo celular que produz muco, aqui foi corado de uma forma, e aqui a gente vê outro, né? A mesma estrutura corado de uma outra forma. Então é isso, pessoal. Se não temos dúvidas, por hoje é só. Tchau, professor. Boa tarde. Beleza, gente. Qualquer coisa a gente vai se falando. Agora que o Lucas me lembrou de gravar, assim que baixar, eu coloco lá no nosso Classroom. Beleza. Até mais, gente. Obrigada. Até mais, viu? professor. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigado. Obrigada.